Vamos lá. Mateus capítulo 11. O mesmo tema, porém agora eu vou falar um pouquinho sobre Daniel capítulo 9. Né? Vou pegar isso aqui para fazer um comentário, né? Versículo 29 a 30. Mateus 11, versículo 29 a 30. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pelo teu amor, quero te agradecer pela tua fidelidade, quero te agradecer por tudo que o Senhor há de fazer neste momento tão especial. Que essa palavra possa ser pregada nesta manhã, essa palavra que traz vida, essa palavra que alimenta, essa palavra que vai sustentar essa pessoa que está em casa assistindo, que essa palavra também possa te alcançar, que essa palavra possa chegar ao coração de cada uma das pessoas que estão com fome e sede da tua boa mensagem, Deus, e que o teu Espírito possa fazer aquilo que nenhum homem, nenhum ser humano conseguirá fazer, mudar os nossos corações, mudar a nossa mentalidade. Amém. Quando pegamos essa mensagem, é sempre uma questão importante: o que eu posso aprender com Jesus? Parece que hoje nada é novidade, né? Parece que hoje nada se cria, mas eu posso dizer para você que em Jesus há uma fonte inesgotável. Você acredita nisso? Eu acredito que há uma fonte inesgotável, aonde nós poderemos aprender muitas coisas. Aprender não somente a ser manso e a ter essa humildade de coração, mas também aprender que poderemos encontrar nele descanso para a nossa alma, porque ele não joga esse peso que às vezes nós encontramos da cobrança das coisas do mundo, né? A cobrança diária da vida, né? Como também não há essa cobrança que às vezes existe, que acontece dentro da igreja, porque compete a nós pregarmos a palavra, porém não há nenhum respaldo no sentido de que a igreja tem que ter uma cobrança. Qual está a sua santidade? Como que está a sua vida? Não compete a mim isso, compete a nós orientarmos e pregar a palavra de Deus. Então, quando eu pego esse texto, e ele tem um outro contexto totalmente diferente do que eu vou trazer aqui agora, mas eu quero me atentar semente a essa palavra, aprender. O que hoje, nesta manhã, para a sua vida, você precisa aprender com Jesus? Eu não tenho problema de humildade, pastor. Eu não tenho problema de mansidão, então isso não é para mim, né? Eu confesso que de humildade eu não tenho problema, mas de mansidão eu tenho. É um exercício diário, né? O que você precisa aprender hoje? Aprender a ser o melhor funcionário? A ser o melhor aluno na sala de aula? A ser o melhor pai? O melhor esposo, esposa? Ser melhor como cristão? Ser melhor naquilo que você está fazendo para Deus? Enfim, para pensar hoje, nesse exato momento, quantas coisas
você precisa aprender. O primeiro passo que nós podemos aprender aqui, nesse aprendizado de Jesus, é que Ele não está só, né? E hoje ainda vou trabalhar mais sobre essa equipe, né? Onde tem como a parte mais forte Deus, como Pai, como Criador. Falei sobre o Deus, os atributos de Deus como amor, mas se a gente não falar aqui também que Ele é justo e misericordioso, parece dar a impressão de que esse Deus que é amor, né? Ele não corrige, Ele não disciplina, Ele deixa as coisas correr solto, porque afinal de contas, Deus é amor, vinde como estás, né? E por aí vai. Então, eu estava preparando essa mensagem e entendi que eu precisava abordar ainda algo mais sobre Deus, né? Então, o primeiro ponto que podemos aprender sobre Jesus é que Ele não está só. Sozinho, se isolar, querido, não vai dar a vitória que você precisa. Sabe aquela questão em que você fica em casa fechado, em que você não se comunica com ninguém, em que a sua esposa ou o seu esposo sabe que você está preocupado, que não é o comum você estar calado ou calada, mas deixa eu viver o meu momento. É importante viver esse momento, mas é importante, acima de tudo, compartilhar a sua dificuldade. Uma das orientações, e esse vai ser um dos temas, não do próximo domingo, mas que nós vamos estar trabalhando bastante sobre o discipulado, sobre evangelismo, né? Eu quero falar sobre esse assunto, jamais acho que a partir da ceia eu já vou estar tratando sobre esse assunto. Mas essa questão de ficar isolado, e uma da questão do discipulado, que era tratado muito na minha vida, era sempre assim: Emilson, você tem que estar mais próximo. Porque a nossa tendência, quando estamos passando com dificuldade, por qualquer luta, o que nós fazemos? Nos afastamos, é o comum, nos fechamos. Vamos pegar um aprendizado que eu não escrevi aqui, mas que é importante nós entendermos. No momentos mais difíceis, de maior pressão, o que Jesus fazia? Você vai dizer, ele se afastava do povo, ele se isolava. Ele se afastava do povo, sim, mas ele não se isolava. Era no momento que ele estava mais perto de quem? Do seu Pai. É o momento que ele ia orar. Presta atenção nisso. Diferente de nós, no momento em que nós estamos passando um momento mais difíceis, ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, da igreja, é muito comum eu ouvir isso: pastor, eu estou passando mais dificuldade, por isso eu não estou indo na igreja. É nessa hora que você tem que vir, meu irmão. E aí você percebe o quê? Que é essa natureza do pecado mesmo, né? Que distorce o nosso pensamento, a nossa ideia, dizendo: você não é digno. A igreja não faz tanta diferença, fica à vontade. Porém, isso não é verdade. Veja aí, no versículo 51, do livro de Mateus 26, vamos ver se Jesus estava sozinho ou não, né? A impressão que tem é que naquele momento, no Getsemane, em que Jesus é levado, os discípulos recuam, ninguém estava perto dele, a não ser os soldados, a não ser Judas. A impressão que tem é que ele está, o quê? Sozinho. Mas o que nós entendemos desse texto é que se essa equipe, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se eles não estivessem ali unidos, Jesus como homem não iria suportar, não iria aguentar aquela pressão. Versículo 51, um dos que estava com Jesus, nós sabemos quem era essa pessoa? Pedro. Estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote,
decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então o que nós podemos ver aqui nesse ponto? Que era necessário que ele passasse por aquilo ali, por aquele momento, mas ele não estava só. Quantas vezes você ouviu Jesus falar isso? Eu e o Pai somos um. Nada disso tem acontecido sem que meu Pai não autorizasse. Então, querido, nós precisamos ter essa lição de vida. Hoje temos visto muitos casamentos terminarem. Quando você se fecha, quando você não compartilha, procure a sua liderança, que vai orientar se ele vai poder atender ou indicar alguém que possa te acompanhar. A possibilidade de você vencer essa dificuldade será muito grande, querido. Podemos aprender com Jesus que para que você possa vencer as maiores dificuldades, os momentos mais difíceis, você não pode se isolar. O Pai tem que estar com você, o Espírito Santo, Jesus e a Igreja do Senhor. Você pode agradecer a Deus que você tem tudo isso em suas mãos nessa manhã? E aí, você tem feito o quê? Ser manso e humilde de coração não eram os únicos atributos de Jesus. Vemos aqui em Mateus o controle que ele tinha sobre as suas emoções. Esse controle que às vezes é tão necessário, que é tão importante para a sua vida, e que você precisa dele, mas nem sempre você consegue. Mas nós podemos aprender com Jesus, que neste momento de fogo, de pressão, ele ainda repreende os seus discípulos que estavam a seu favor, querendo defendê-lo. Pode parar com isso, pode parar com essa atitude agressiva, pode parar de querer levantar com a espada, de querer matar as pessoas. Eu não preciso disso. Deus está no controle. Quando você tem essa segurança, quando você tem essa confiança, você entende, querido, que você não está sozinho. Existe uma equipe muito forte trabalhando a nosso favor. Deus Pai, o seu Filho Jesus, o Espírito Santo e os seus anjos. Deus é amor, mas Ele também é justo e misericordioso também. Você pode dar glórias ao Senhor. Ele é justo, Ele é misericordioso. Não é simplesmente há uma concordância de tudo que nós fazemos, mas Ele também nos corrige. Se você chegou até aqui nesse momento, na sua profissão, na sua vida adulta, porque alguém te ajudou. Quantas correções existiram e que não foram agradáveis para você? Nós não podemos culpar a Deus simplesmente pelos acontecimentos negativos e ruins que existem nas nossas vidas. Além da lei de Deus, existe uma outra lei. Sabe que lei é essa? A lei da responsabilidade. Vou dar aqui um exemplo. Quando você está dirigindo e alguém bate na traseira do seu carro, quem entende um pouquinho de lei aqui ou quem é motorista sabe, quem é o culpado? Aquele que estava na frente ou você que estava atrás? E se aquele que estava na frente deu uma ré e bateu no seu carro?
A traseira do carro. E aí? O que a lei vai dizer? Compliquei, né? A lei continua dizendo quem bateu na traseira do seu carro e pronto. Mas vamos complicar um pouquinho mais. Vamos lá que você esteja dirigindo, a pessoa que está no carro da frente está no sinal e ao mesmo tempo no sinal, o que ele está fazendo para passar o tempo? Vendo o celular. O sinal abriu, ele sai, mas olha o celular, de repente, sem querer pisa no freio. E o carro de trás bate nele. Quem é o culpado? O que a lei diz? Quem é que é o culpado? Quem bate aonde? Mas quem causou aquela batida? E aí? Nesta hora, o que você faz? Você assume o erro daquele lá de trás? Você confessa que você está errado? Qual é a sua atitude? Quem é o culpado? Esses dias estava andando lá em Niterói, eu ando tudo lá de bicicleta, e constantemente eu sou fechado por outras pessoas de carro, e olha que a gente grita, sinaliza, faz um monte de coisa, mas nesse dia foi interessante que essa pessoa estava encostando o carro para pegar o seu filho e não viu, e aí o carro dele bateu na bicicleta, mas quando eu percebi, eu segurei, e aí antes que eu falasse qualquer coisa, ele disse: me desculpa, eu estou errado. Ainda que você fique indignado, aquela palavra, o que acontece? Te desarma por completo. Você concorda comigo? E o que ele estava segurando na mão? O volante, o celular. Quantas coisas, querido, nós precisamos aprender. Sabemos que é errado. E fazemos mesmo assim, porque a nossa natureza tem prazer no erro. A nossa natureza se satisfaz com o erro. Você só sente incomodado porque você tem o Espírito Santo de Deus aí dentro no seu coração. E aí mostra, opa, de fato eu ainda sou um cristão, aleluia. Abra aí no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Vamos ver aí a oração de Daniel. E várias vezes ele fala desse Deus que é justo, desse Deus que é misericordioso. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com o quê? Orações, súplicas e jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Tanto a palavra pano de saco quanto coberto de cinza tem também um sentido, né? De humildade, um sentido de se prostrar, de mostrar que ele é o pó da terra, tem todo um significado, uma simbologia que não vamos tratar aqui agora. Mas veja, por isso me voltei para o Senhor. Por que Daniel se voltou para o Senhor? Ele não estava no lugar que era dele, mas mesmo não estando entre o seu povo, na sua terra, sendo castigado por erros de toda a sua geração, ele não virou as suas costas para Deus. Aqueles ensinamentos ficaram ali dentro. Mas no versículo 14, vamos ver o que ele diz aí.
9, versículo 14. Vê se você concorda com o que ele disse. O Senhor não hesitou em trazer o quê? Bênção. Em trazer desgraça sobre nós. Pois o Senhor, o nosso Deus, é o quê? Justo em tudo que faz. Como assim? Ainda assim nós não temos ouvido. Como assim? Parece que ele fala uma palavra de algo que Deus fez, de fato fez, e depois ele traz uma outra palavra, tirando essas credenciais daquilo que Deus tinha feito. O que ele estava querendo dizer sobre isso? Daniel que estava querendo dizer que o momento que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam passando, tinha ali a mão de Deus. Esse Deus que é amor, mas também é justo e misericordioso. Quantos aqui, hoje é um pai ou uma mãe, que só é amor? Ô filhinho, você fez errado. Eu também era assim. Mas eu mudei, filhinho. Você é um pai que é só amor, que é só a mãe, é só amor. Ô filho, você engoliu essa pilha de rádio? Não tem problema, filhinho. Eu também era assim, eu engoli uma moeda, você sabia? Eu não engoli moeda, não estou dando exemplo, tá bom, irmãos? Mas eu conheço algumas crianças que engoliram. Esse é o pai que é só amor. Mas o pai que é amor, ele é justo, misericordioso. Naquela hora ele vai segurar a sua ira, mas ele vai ter que corrigir, não é? Porém, querido, para aquele que recebe a correção, é uma desgraça, é algo ruim, é algo negativo, não importa a idade, a posição que você tenha. Então aqui era o momento em que Deus falou, Deus avisou, Deus avisou, Deus avisou, e como diz no finalzinho do texto, nós não ouvimos. E depois de Deus tanto avisar, esse Deus de amor, ele começou agora a agir com justiça, né? Cumprindo aquilo que ele falou, porque esse é um ponto importante. Você acha que se você falar algo que vai fazer para o seu filho, caso ele fala, ou filha, caso ele faça algo errado, e você não faz, você vai perder, você acha que você vai perder a sua autoridade ou não? Se você ficar aprontando, hoje a melhor correção é mais fácil, vou tirar o seu celular. E aí você não tira. E aí quando ele fizer outras coisas erradas, que todos nós fazemos, e precisamos dessa correção, e o pai ou a mãe falar, vou fazer isso, vou tirar o seu celular, o que ele vai falar? Não vai fazer mesmo, já falou outras vezes e não fez. É verdade, não é isso? Né? Ele perde a sua autoridade. Então olha só, o Senhor não hesitou em trazer desgraça. Ele falou até que iria acontecer. Você vai ver lá em Levítico, em Deuteronômio, que vai estar falando sobre isso, né? Mas ele vai dizer, ele é justo em tudo que faz. Será que nós temos esse entendimento de que Deus é justo em tudo que faz? Vamos ser sinceros, irmãos, o que você acha? A palavra que desgraça, ela é um sentido forte, mas ela significa sem a bênção divina, longe da presença de Deus, ao contrário de graça, que significa benefício. Sem os benefícios, sem a proteção de Deus, toda aquela proteção que eles viram lá no deserto, está sobre a nuvem, à noite a coluna de fogo, Deus enviando os alimentos, agora não teria mais nada disso. Agora eles seriam escravos e teriam vida de
total dificuldade. A desgraça aqui não é só no sentido de não ter a presença de Deus, mas também de falta de recurso, dificuldade. Será que você nunca falou isso? Que vida desgraçada que eu tenho vivido. Isso não é palavrão não, irmãos, está aí na Bíblia, tá bom? Que vida difícil, ou que momento difícil que eu estou passando. Quando eu penso que já foi o pior, ainda vem coisas maiores ainda. A verdade é que essa pergunta é fácil de responder quando é com as outras pessoas, mas quando é conosco, querido, nem sempre pensamos assim. Achamos difícil, achamos que existe um momento que Deus não está ouvindo a nossa oração, achamos que existem momentos que as coisas que fazemos na igreja não fluem, a nossa vida profissional, por mais que você se capacite, os recursos não chegam, e o que nós vemos são as despesas chegando, as dificuldades batendo na nossa porta, e o que fazer? Quando a desgraça nos atinge, conforme foi aqui a atitude de Daniel, qual é o seu pensamento quando Daniel fez essa leitura, dizendo: o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Então podemos observar aqui que até as coisas negativas, no sentido de correção que nós fazemos essa leitura, Deus não tem o propósito de te ferir, de te magoar. Mesmo assim, na sua justiça, Ele continua sendo amor. Aleluia! É esse amor, querido, que todos nós precisamos. Quando a desgraça nos atinge, qual a leitura que você faz? Você consegue fazer a leitura que Daniel fez? Mesmo assim, Deus tem sido justo com a minha vida? Ou a leitura que você faz, que é um Deus mau, com um intuito ruim de castigo? Ou será que você faz a leitura de Daniel? Somos nós que nos afastamos da sua presença. Eu não tenho medo de arriscar que a primeira resposta é a mais usada, não somente pelos ímpios, por aqueles que não são cristãos, mas por muito cristão. Esse Deus é mau, ou se está acontecendo alguma coisa, porque Ele está me castigando por um pecado que eu fiz. Quando você tem esse pensamento, você não entende o significado que aconteceu da cruz do Calvário. Não tem um pecado que você possa ser castigado. Se você confessar, se você reconhecer, Deus vem com a sua bondade e nos perdoa. Aleluia! Porém, quando você não faz isso, aí esse sentimento, ele é legítimo. De fato, uma vez não confessado, uma vez não reconhecendo, Deus não se levanta como um Deus mau, mas para te corrigir, mas por você ainda estar tão longe do propósito de Deus, você vê como um Deus punitivo. Como você tem feito a leitura do seu Deus na sua vida? Um exemplo bem prático aqui. Quantos aqui tiveram pais, conviveram com seus pais? O restante tudo é órfão. Com a sua mãe? Ok. Quantos aqui tem mais de 2 irmãos? Eu tenho 4, né? É interessante quando, conversando com as minhas irmãs, elas falavam de algumas coisas que a minha mãe fazia, né? Então,
elas conversando, as três, vocês conhecem uma só aqui, né, que é a Simone, mas tem umas duas irmãs. As três, elas falavam das coisas que minha mãe fazia. Eu falei assim, gente, essa não é não é a mãe que eu tenho, não. Porque a minha mãe fala assim, Emilson, você é o filho que eu mais gosto. Olha esse privilégio. O filho homem, porque só tinha eu. Minha mãe tinha esse lado humor, entendeu? Então eu tinha alguns privilégios que elas não tinham, é verdade. Mas quantos problemas isso trouxe para nós como irmãos. Então, o meu convívio com a minha mãe era totalmente diferente das minhas irmãs. Agora vamos para o lado do meu pai. Quando meu pai estava hospitalizado, vinha minhas irmãs falando, meu pai era tão bonzinho comigo. Eu olhava e falava, gente, esse não é meu pai não, será que eu estou no quarto errado? Ele trazia as coisas para mim, esse não é meu pai não. Veja, o mesmo pai, para todos os filhos. Isso foi até um assunto que nós comentamos, né, Lília? Lá no congresso. O mesmo filho, mas fazemos a leitura diferente. E muitas delas é porque interpretamos de uma maneira errada. Mas olha que coisa legal. Eu tive uma oportunidade uma vez de conversar com meu pai sobre isso. E aquilo foi assim, uma mudança, um divisor de águas na minha vida. Quando comecei a falar de algumas questões com ele falou assim, Emilson, você lembra que várias vezes eu queria botar vocês no carro e sair, mas a sua mãe que não queria, né? Eu falei, é verdade. Aí ele começou a contar várias coisas, em que eu vi que a minha interpretação estava equivocada. A minha maneira como eu estava fazendo aquela leitura era errada. Mas isso só foi mudado quando eu parei para ouvir o outro lado. Uma vez eu fui para uma empresa que eu trabalhava e fui se queixar dos benefícios que eu não tinha. E fui reclamar que eles não confiavam em mim, que eles não me davam credibilidade. Ele falou assim, como que eu não dou credibilidade para você? Olha o quanto que eu boto de dinheiro na sua mão para você movimentar. E eu fiquei sem palavras. Porque de fato, a minha leitura e a minha interpretação estava errada. Como você tem visto esse Deus, irmãos? Lembra da lei da responsabilidade? Que eu falei agora, cedo, né? Primeiro, a lei da responsabilidade. Você tem a sua parte. Daniel aqui vai dizer, a responsabilidade dele, no versículo 14, se colocando no lugar do povo, a responsabilidade deles é que eles não tinham ouvido. E a responsabilidade de Deus, que Deus tinha dado as orientações. Se não tivesse dado, Deus poderia ser culpado aqui dessa situação. Mas foi dada uma orientação e eles não tinham ouvido. Como você tem feito a leitura desse Deus da sua vida? Lembrando que você tem uma equipe muito forte que trabalha em seu favor, e essa equipe trabalha junto. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não há um lado mau e um lado positivo, um que concorda, outro discorda. Depois de muitas viagens, eu aprendi algumas leituras de alguns profissionais, autoridades que trabalham nas estradas. Geralmente era assim, né? Chegava uma autoridade, me dá seu documento. Aí eu dava o documento. E aí, cadê isso? Cadê aquilo outro? Né? E algumas coisas eu poderia não ter no carro ou não, pela lei daquele momento. E ele falava, olha cara, vou ter que prender o seu carro.
Não tinha nada de errado. Só existia a autoridade naquele momento, eu e o carro e mais ninguém. E eu falei, mas não, vou ter que prender, porque criava um terror terrível. Ia para lá, deixava esperando, daqui a pouco vinha a outra autoridade, que não era mais má, agora é uma autoridade boa. Olha, o cara lá está querendo prender o seu carro. Vê o que você pode fazer aí, e aí você fica naquela situação, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Mas quando nós somos um cristão, querido, nós confiamos no Senhor, e nós falamos, olha, querido, se está errado, prende, ainda que eu não queira que você faça isso, eu preciso do carro. Aí você começa, é a oportunidade de você contar a sua história, né? Eu tenho uma filhinha para criar, eu vivo de aluguel. Tinha guarda que quase chorava, né? Um bom contador de história era eu naquele momento ali. E ele falava, mas eu não posso fazer nada, eu não sei isso. E a pessoa via a minha posição como cristão e liberava. Podemos ver, querido, que há muitos que veem esse Deus como um Deus mau, ou como essa autoridade, como um Deus apenas bonzinho. Lembre-se, Ele é justo, misericordioso, mas também Ele é o quê? Ele é um Deus de amor. Versículo 13. Assim como está escrito na lei de Moisés, Daniel 9, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-se de nossas maldades e obedecendo a sua vontade, assim como está escrito na lei de Moisés. Então, pega esse ponto que é importante, né? A lei de Moisés. Daniel não estava reivindicando nada pessoal, uma reclamação de um desconforto dele. Ele estava se baseando em algo bíblico, em algo que ele tinha nas mãos, a lei do Senhor. E ele vai comparar, assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. Lendo a lei do Senhor, nós percebemos que fomos atingidos por algo ruim, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando das nossas maldades, obedecendo a sua vontade. Daniel está aqui assumindo a responsabilidade, se colocando como intercessor, se colocando nessa posição que é tão importante nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, parece que Deus não vai mudar a história desse povo, porque já se passaram muitos anos. Parece que essa oração seria insignificante de acontecimentos tão ruins, mas Deus ouve a oração do justo, aleluia. Irmãos, há um tempo atrás, não estamos falando aqui de partido político, nós estamos falando do povo de Deus, quando parecia que as coisas seriam impossíveis, de Deus fazer justiça à nossa nação, no sentido de tanta corrupção, de tanta fraude. Vocês lembram desse tempo? Quantos aqui lembram? E parecia algo impossível. Deus começou a julgar a nossa nação, condenando e processando juízes e até autoridades maiores. Isso não foi casualidade, foi a justiça de Deus, ouvida pela oração da sua igreja, aleluia. Os intercessores, é justamente isso que Daniel está fazendo aqui.
O que Daniel estava se pautando não era o certo ou errado, não era o que eu acho, o que não tem nada a ver, o que os tempos mudaram. Veja, irmãos, quantos anos se passaram, e o mesmo livro que eu vou estar fazendo referência aqui, que é o livro de Jeremias, foi o mesmo livro que Daniel leu. Agora vamos voltar um pouquinho na história. Durante esses anos todos, muitos desses livros foram queimados, mataram os profetas, perseguiram a igreja do Senhor. E os profetas acabaram? Não. Quem são esses profetas? Os profetas, para anunciar uma mensagem, eles falavam assim: assim diz o Senhor. Quem são os profetas dos dias de hoje? São aqueles que pregam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor em Daniel, assim diz o Senhor no livro de Atos, assim diz o Senhor no livro do Apocalipse. Do início ao fim, há uma mesma mensagem: se arrependam e se convertam a mim. Aleluia! Quando nós temos essa convicção, querido, nós passamos a entender qual é o nosso papel aqui. Você, querido, tem orado pela sua nação? Você tem orado pelo nosso estado, que não é o estado ainda mais violento do Brasil? Não é, talvez você não saiba disso. Aí, mas você pensa assim: se não é o mais violento, eu não quero conhecer e morar. Qual é o mais violento que nós temos? Deus pode mudar, querido. Deus pode mudar. Estávamos lá em São Paulo, aí era 11 e pouca da noite, estávamos fazendo uma caminhada. Então a cidade é muito limpinha, de Água de Lindóia, não tem nada, tudo tranquilo. Até o cachorro não fica na rua, uma coisa interessante, tão educado que só. E aí, quando eu estava próximo ao hotel lá, tinha um carro com a chave na porta. Você que já esqueceu, no Rio de Janeiro, na rua, um carro com a chave na porta? O que você acha que iria acontecer? O normal, se não for a misericórdia de Deus, né? É o dia do bandido. Caramba, esse cara é bom, hein? Facilitou a minha vida. E estava eu ali, Vladimir, Alfredo, João, e ficamos aqui, o que fazer? Olhamos para o carro, o condomínio tudo fechado, o hotel tudo fechado. Eu tirei a chave do carro e coloquei em cima do para-brisa, assim, entre o capô e o para-brisa do carro, deixei ali. No outro dia, à tarde, eu fui caminhar novamente. Aí nesse dia eu estava sozinho. Quando eu passei pelaquela rua, o carro estava onde? No mesmo lugar. Falei assim: o dono deve ter achado a chave, né? O carro está ali. Fui lá e a chave estava no mesmo lugar, irmão. E aí eu, com a cabeça de carioca, pensei assim: esse carro é roubado. E eu botei a mão nessa chave. E tá as minhas digitais. Ó a cabeça carioca. Olhei para um lado, olhei para o outro, peguei a minha camisa, peguei a chave. Foi isso que eu fiz, irmãos. E aí, eu tive a brilhante ideia de ir lá na portaria desse hotel ao qual nós não estávamos. E eu falei: ó, Senhor, tem um carro ali, eu acho que é roubado. A chave está lá no lugar, desde ontem. Deixa eu ver. Ele desceu, olhou, falou: não, Senhor, essa chave, esse carro é da senhora aqui. Você pode me dar a chave, que quando ela aparecer eu vou entregar. Graças a Deus, amém. Então, o que nós podemos ver, querido, que Deus pode mudar. Às vezes nós vivemos num lugar, por achar que aquilo é ruim,
nós fazemos uma leitura que todos os lugares são ruins. Isso não é verdade? É verdade. E aí eu falei, olha, se fosse lá no Rio, né, o carioca é muito bocudo, né? Se fosse lá no Rio, já tinha roubado. Mas aqui é tranquilo. Ele falou, não, aqui também tem roubo, mas não é tanto assim. Mas fazemos essa leitura. Agora me diz, aonde que você, às 23h30, você faria uma caminhada onde você mora? Faria? Eu não faria. Aqui no Rio eu não faria. Mas Deus pode mudar, querido, o estado que nós estamos. Se tivermos pessoas que se propõem a orar, a suplicar e a jejuar pela nossa nação, nós podemos mudar muitas coisas também pelos nossos votos, também é verdade. Pensa sobre isso. Hoje nós temos visto uma idolatria de ambas as partes. O nosso voto, querido, tem que estar de acordo com aquilo que Daniel falou aqui. Por que Daniel achou e viu que estava errado? Deixa eu pegar outro texto aqui. Isso não estava aqui no meu script, tá bom, irmãos? Onde está que está falando sobre a lei de Moisés? É lá no 14? Me ajuda aí, por favor. Segundo a lei de Moisés, cadê? 13. Assim como está escrito na lei de Moisés, para que ele pudesse entender que aquilo estava errado, ele tinha que ter a lei verdadeira, correto? Como é que você vai saber se uma nota é falsa ou é verdadeira? Você precisa ter um padrão daquilo que é verdadeiro. Nosso voto, querido, ele tem que ser pautado na palavra do Senhor. Se é uma pessoa de direita, mas que ele defende o aborto, o homicídio, as drogas, não importa que ele seja de direita, você, não, como cristão, não pode votar nele, isso é verdade, porque você aí não está contra o outro partido, você está contra a lei do Senhor. Deu para entender isso? Deu para entender? Então isso é importantíssimo. Nós como cristãos não podemos nos isentar dos nossos compromissos, porque essa lei da responsabilidade é nossa, assim como a lei do carro com que você dirige, a lei em deixar a porta aberta ou fechada, que não são leis que estão escritas, mas você sabe que você tem que fazer. Daniel vai pegar aqui essa referência, dizendo, eu tenho um padrão. Qual o padrão, querido, que você tem seguido? Você tem seguido esse exemplo? Você tem dito, agora há pouco tempo, eu fiquei sabendo de novamente ter assaltos pela redondeza aqui. E eu tenho pedido isso a Deus, e tenho pedido a todos vocês aqui, que possam orar, dizendo assim, esse coelho é do Senhor, esse coelho nós vamos sacrificar no altar para o Senhor Jesus, vai ser um lugar calmo, de paz. Parece difícil, e é, mas a oração do justo ainda continua sendo poderosa, meu irmão. A oração do justo continua ainda sendo eficaz. Quando nós nos prontificamos a aprender com Jesus, nós conseguimos vencer todas as batalhas. E aquelas que a gente não consegue, ela tem um propósito. Vai nos ajudar a entender o que ainda falta para nós aprendermos
de Jesus. Eu quero pedir que você esteja de pé, por favor. Assim como está escrito na lei de Moisés, mais uma vez vemos aqui a sua justiça. O povo foi instruído para cumprir a lei do Senhor. A cada momento que é pregado a palavra, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. As leis do Senhor já estão aí, imprimidas no seu coração, na sua mente. Tudo que você fizer, eu quero que você tome isso como um padrão para a sua vida. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que eu posso aprender disso aqui para o meu crescimento? E o que eu posso aprender dessa desgraça, dessa coisa sem a presença de Deus, ou dessa coisa ruim, negativa, para acrescentar na minha vida? Há um tempo atrás, eu falei de uma situação, de um prejuízo que eu tomei de R$2.000 e poucos. E eu confesso que eu já tinha deixado isso de lado, perdi mesmo. Eu não sei por que esses dias passou um senhor aqui, igualzinho o senhor que bateu no meu carro. Olha, eu fiquei olhando para ele, falei, deve ser aquele cara. Aquela raiva voltou toda de novo, irmão. E 2 dias depois eu ainda estava dizendo assim, Senhor, qual a explicação disso? O que isso contribuiu para mim? Foi mais de R$2.000 que eu perdi, fiquei sem carro, tive que alugar um em momentos. E o cara ainda está me processando ainda, dizendo que eu estava errado, e com o seguro, ainda disse para mim que não tinha seguro. Aquele cara, certa idade, que a justiça ainda vai defendê-lo, eu fiquei no prejuízo, o cara ainda tinha seguro, ainda tirou tudo aquilo que eu estava juntando. Eu estava falando isso com Deus. Sabe que Deus me respondeu? Nada. Há coisas que nós não vamos ter resposta. E não adianta a pessoa falar isso para o cara que tomou prejuízo. Ah, mas se não fosse aquele momento, podia acontecer uma coisa pior. Meu irmão, para mim aquilo foi a maior desgraça naquele dia. Isso não vai justificar. O que eu quero dizer para você? Há coisas que você não vai conseguir encontrar resposta. Mas uma coisa eu sei, que essa equipe trabalha a meu favor. Que Deus é amor, Deus é justo, que Deus é misericordioso. Feche os seus olhos. Senhor, nesse exato momento eu quero orar por você que está em casa, por cada um que está aqui, e dizer que há coisas que você não vai ter resposta. Nem sempre o que aconteceu com Daniel vai acontecer com você. Mas Daniel já estava antecipando. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Independente do que Ele faça. Eu quero que você traga à sua memória agora quais as injustiças, quais as coisas e que você tem feito, está fazendo essa leitura, que Deus tem sido mal, ruim na sua vida, que alguma coisa que você passou, está passando, não justifica. Pastor, essa pessoa é tão boa, por que morreu? Eu não tenho essa resposta. Por que essa pessoa bateu no meu carro, ainda quer me processar, ainda estou perdendo dinheiro? Não tem resposta. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus me ama, que Ele é justo e misericordioso. E você não pode focar somente nas coisas ruins, nas desgraças.
A desgraça acontece quando você se afasta da presença de Deus. A desgraça significa isso, falta da graça, ao contrário de graça. Mas também as desgraças, significa coisas ruins, negativas, que a Bíblia também diz que vem para os bons e para os maus. Independente das coisas boas ou ruins, Deus continua sendo o mesmo na sua vida. Pai, aqui está o seu povo. E se eu não tenho resposta para tantos questionamentos na minha vida, eu não tenho resposta para todos que aqui estão. Mas eu sei que o Senhor pode ouvir a oração de cada um nesse momento. Eu quero dizer, querido, se você tem feito essa leitura de um Deus ruim, de um Deus mau, é porque você se afastou daquilo que era mais importante da sua vida, a presença de Deus. Os maiores perseguidores do Evangelho e que se levanta hoje na sociedade são pessoas que têm ranço, raiva de Deus e começam agora achando que vai se vingar de Deus, batendo na sua igreja, perseguindo a sua igreja. Mas quando mais bate, quanto mais persegue, mais a igreja do Senhor cresce, aleluia, porque passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Qual a leitura que você tem feito? Por causa de um acontecimento ruim, você vai esquecer toda a bondade do Senhor, todos os benefícios que você tem até hoje? Não. Faça como Daniel, se apresente a Ele. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações, súplicas e jejum. Se humilha diante dEle. Se você entendeu essa mensagem, e que você ainda tem sentimentos negativos, peça que o Senhor tire isso do seu coração. Talvez seja uma batalha de muitas orações, súplicas e jejum, mas faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Talvez você vai precisar encontrar alguém que não vai te cortar, que não vai condenar você, mas você pode falar, querido. Alguém que você vai poder colocar para fora tudo aquilo que está amargurando o seu coração. E essa pessoa não vai ter uma palavra para justificar as suas dúvidas, possivelmente, mas ela vai orar, querido, e essa oração vai trazer descanso para a sua alma. Aprenda com Jesus, de um coração manso e humilde. Quando nós nos submetemos a Ele, nós encontramos descanso para a nossa alma. Traga paz àqueles que assim precisam. Traga consolo para aqueles que necessitam. Traga um abrigo para aqueles que estão com fome e sede da Tua palavra. E renova cada um. Pai, nós fazemos essa oração. Se tu olhares, Senhor, em Teu nome, Jesus, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser
transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Recebe, Senhor, toda a adoração. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Vá em paz. Deus abençoe.